Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais esta oportunidade. Que o Senhor nos concede, estamos reunidos na sua presença, para nós adorarmos o nome santo do Senhor e também aprendemos da sua palavra, né? É bom quando nós estamos na casa do Senhor. Demorei um pouquinho para chegar, porque eu vindo no caminho tive que parar para conversar com uma pessoa. Jesus é bom. Uma pessoa que não vê há um bom tempo. Tive a notícia boa. Ele voltou para Jesus. E ele disse: ó, pastor, hoje eu não posso, mas quarta-feira, se Deus permitir, eu vou estar lá na igreja com vocês. Eu disse: vá, eu quero lhe dar um grande abraço. Ontem, depois que acabou o culto, o jovem voltou para Jesus, Magno. Vai lá, vai ser Magno. A gente fez o apelo, mas esperou o povo sair. Chegou: pastor, eu quero voltar para Jesus. A obra é grande. Então está ali a benção, graças a Deus. O melhor culto é o culto quando alguém vem para Jesus, alguém retorna para a casa do Pai. Então o culto surtiu todo o efeito necessário. Amém? Então Deus te abençoe, Magno. Se fortaleça. Falar com você igual o Senhor falou para Elias, que a jornada é longa, viu, meu filho? Tem muita caminhada ainda pela frente. Convido a todos para abrir sua Bíblia. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Gênesis, capítulo 2. Estava meditando mais cedo e ontem conversei com a minha esposa, mas eu estava hoje o dia lutando. Jesus, eu vou falar o quê? Jesus, eu falei com o presbítero antes, tem hora que Deus bota a gente no estreito. Deus só dá a palavra quando a gente está quase no laço. Quando eu vinha no caminho, pensamento no céu pedindo Deus misericórdia, aí Jesus me direcionou. Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3. A partir do verso 1, nós vamos ler alguns versículos e depois estaremos meditando na palavra do Senhor. Aos nossos amigos e visitantes que estão nesta noite, sejam todos bem-vindos a esta casa do nosso Pai Celestial. Sinta-se bem, sinta-se à vontade para adorar o Senhor neste lugar. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis, nem para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Amém? Te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Espírito Santo, nos guie nesta noite, nos capacita pela tua infinita bondade, porque o Senhor é uma fonte inesgotável de sabedoria e graça. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ontem eu fiquei meio desgastado ontem, mas Jesus é bom. Eu quero trazer para nós nessa noite um texto muito conhecido. De tão conhecido o texto é que passa despercebido. De tão conhecido que às vezes não damos nenhuma importância. Todos nós sabemos que aqui se iniciou a queda do homem. A Bíblia nos relata que Deus avisou. Deus
Avisou? Avisou. Deus deu a informação? Deu. Deus explicou? Explicou. Mas Deus não precisou entrar em mínimos detalhes. Deus falou para o homem o necessário para que o homem evitasse. De todas as árvores que estão no jardim, eu dei para vocês usufruírem. Mas há uma árvore que está no meio do jardim, dela vocês não podem nem tocar, nem se aproximar e nem comer. Porque no dia que vocês comerem deste fruto, certamente morrereis. Deus foi enfático em dizer que morreria o homem no dia que comesse daquele fruto. No dia que o homem desobedecesse uma ordem de Deus. Tem gente que às vezes não entende por que Deus colocou aquela árvore. Porque se o homem não tivesse direito de escolha, o homem seria como um robô, uma máquina. Não teria, e o que Deus queria que o homem tivesse era direito de escolha. O homem seria livre para decidir o que quer. Mas o que eu quero nessa noite atentar é para o que foi que a serpente falou. A serpente, ela ficava, e a gente precisa entender que há alguns detalhes que nós precisamos observar, que está nas entrelinhas do texto. No início, o homem vivia sozinho, e Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só, lhe farei uma adjuntora para que esteja diante dele. Deus forma um casal, e é para esse casal andar junto o tempo todo. Mas quando nós lemos esse texto, observamos que quando a mulher foi interpelada pela serpente, ela não estava acompanhada do seu esposo, ela estava sozinha. Então, durante um bom tempo, em alguma circunstância aconteceu e ela se afastou. Quando o Senhor disse: olha, não se aproxime, porque a Bíblia vai nos dizendo aqui que a árvore ela era de boa aparência, ela era formosa, ela era agradável à vista. Existe uma frase muito conhecida que diz: aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. E a gente precisa entender que com certas coisas não se brinca, porque a nossa carne ela é falha. E aí a mulher veio e se aproxima, e outro dia chega mais perto, mas sai. Mas um certo momento ela chega bem perto, e a serpente tem a oportunidade para iniciar uma conversa. A gente precisa que ela não chegou espantando, não, disse: o que foi que Deus disse? O que foi que você aprendeu? Trazendo para os dias de hoje, muitas pessoas têm sido envolvidas pelas doutrinas de demônios, pessoas têm vivido uma vida turbada espiritualmente, tem havido turbação na mente, tem muitas vezes durante a sua caminhada questionado a palavra de Deus, porque em algum momento alguém chega e pergunta: o que é ensinado lá? O que é que dizem para você? E se você observar aqui, a mulher fala exatamente aquilo que Deus havia dito para ela. Então nós entendemos que a mulher não estava ali simplesmente inocente, ela foi pega desprevenida, ela não sabia de nada, mas ela tinha o conhecimento da ordem de Deus. Só que aí a serpente, Satanás, chega e disse: não é bem assim, certamente não morrerás. E aqui nós vemos a primeira mentira descrita na Bíblia.
Eu não posso dizer que seja a primeira mentira, porque eu não sei o que foi que Lúcifer falou lá em cima, ao ponto que conseguiu conquistar os corações, assim dizendo, na forma de expressão, o coração da terça parte dos anjos que estavam assistindo diante de Deus para se voltar contra o Criador e serem todos lançados na terra, serem todos banidos do céu. Mas aqui nós observamos que o pai da mentira, Satanás, ele começa a colher os primeiros frutos da sua maior criação. É interessante isso que o próprio Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, lá em João capítulo 8, verso 44, eu quero que você medite comigo. Em João 8, 44, olha o que Jesus disse. Jesus disse: vós sois do diabo. Jesus estava questionando umas pessoas que não acreditavam no seu ministério. Jesus disse assim: olha, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e o pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vós não creres. O próprio Senhor Jesus relata que Satanás é o pai da mentira. E eu estava ali pensando, até conversei com o presbítero Anderson, e disse: qual é a maior mentira que Satanás tem lançado sobre a humanidade? A maior mentira, no meu ponto de vista, alguém pode ter uma lista um pouco diferente de mim, é dizer que ele não existe. Para muitos, Satanás não existe. Isso é invenção para meter medo no povo. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus e vemos as obras que Satanás fez, porque o Espírito Santo de Deus nos mostra, o Espírito Santo de Deus nos revela através das suas palavras, da sua palavra, todo o trabalho do inferno nas vidas. E nós sabemos que ele existe, e ele está. A Bíblia nos dá vários relatos da sua existência. Quando estavam os filhos de Deus indo falar com o Senhor, diz que no meio veio Satanás, e o Senhor pergunta a ele: de onde vem? Vem de passear e rodar sobre a terra. E o Senhor fala: viste o meu servo Jó? E aí começamos a ler e vemos aquela conversa entre Deus e o nosso adversário da nossa alma. A gente precisa entender que o adversário sempre vai trabalhar para tirar todo o crédito da palavra de Deus. O propósito dele é tirar o crédito da palavra de Deus. Tudo aquilo que a palavra de Deus afirma. Interessante que em João 5, uns capítulos antes, Jesus disse: olha, examinai as escrituras, porque elas de mim testificam. Em outro texto, Jesus disse: conhecereis a verdade. Quem é a verdade? É Jesus, e esta verdade vos libertará. Jesus veio para desfazer toda a obra do diabo. Qual é a maior obra do diabo? É enganar a humanidade, é colocar o homem em uma cegueira espiritual, para que o homem não conheça o seu Criador, para que o homem não tenha acesso à salvação, para que o homem esteja irremediavelmente perdido. Então o adversário da nossa alma vive baseado na mentira. Uma outra mentira que Satanás muito divulga por aí é dizer que o inferno não existe. Tem gente que diz: não, o inferno é aqui. Mas quando eu examino a palavra de Deus me mostra em vários momentos que o inferno é um lugar aonde a alma daqueles perdidos, daqueles que morreram sem Deus, daqueles que morreram sem paz, daqueles que morreram sem salvação, aguardam a ressurreição do seu corpo para que seja julgado. Tem gente que pensa que vai ser julgado separado, a alma vai ser julgada. Não, o homem perdido sem Deus vai ser julgado juntamente com o seu corpo.
Eu até falei uma certa vez, e em um outro momento eu preguei, sobre o estado intermediário da alma. E eu até comentei aqui, quem já sofreu uma queimadura de óleo, talvez fritando um peixe, fritando uma carne, um pastel, e de repente dá um estouro, um ovo frito, qualquer coisa, dá um estouro e uma gota de óleo pinga em você, no seu braço, na sua barriga, onde seja, e quando começa a arder, começa a queimar. Eu estava dizendo, a coisa é tão séria, que a Bíblia fala que na ressurreição, a última ressurreição, vai ser para o desprezo, para a vergonha e desprezo eterno. Todos serão ressuscitados, estarão todos reunidos diante do grande trono branco. E a Bíblia diz que vai ser abertos os livros. E o livro da vida, o livro das obras e o livro da vida. E todos serão julgados por aquilo que está escrito naquele livro. E a Bíblia diz que serão lançados no lago de fogo ardente. É por isso que Jesus que diz que o lugar onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Em outro texto Jesus disse que lá haverá choro e ranger de dentes. Eu lembro que eu disse, alma não tem dente, o que tem dente é teu corpo físico. Se vai falar que vai ter choro e ranger de dente, vai ser um sofrimento eterno. Então quando Satanás diz que o inferno não existe, que não existe lago de fogo ardente, é tão sério isso que quando Jesus, eu lembro da pregação de nosso irmão, nosso jovem Ellison, quando ele dá o exemplo da história daquele homem de Gadara, se vocês pararem para analisar, quando os espíritos malignos veem que é Jesus, correm e se prostram diante dele, disse, vieste nos atormentar? E ele fala, olha, não nos mande para onde? Para lá. Que lugar? O lago de fogo ardente. Não nos mande para lá, porque se Jesus desse autoridade, se fosse lançado, seriam lançados, porque a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. A maior autoridade está na pessoa de Jesus Cristo. É ele que vai julgar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas disse, nos mande para aqueles porcos. Eles foram e se lançaram nesse precipício no mar e morreram afogados. Então uma das maiores mentiras que Satanás fala é que o lugar onde o homem sofre por rejeitar a salvação não existe. A partir do momento que o homem entende que não existirá uma punição, naturalmente ele pensará, então eu não preciso seguir essas regras, porque muitas vezes o homem, ele só é levado a tomar certas posições, certos posicionamentos, certas atitudes, sobre uma consequência de um medo, de uma punição, porque quando não há punição, a natureza normal do homem é de fazer o que quer. Por isso que existem as leis são criadas para criar regras, para controlar o ímpeto do homem. Se não existisse leis numa nação, viveríamos uma total anarquia, cada um fazia o que queria. Mas a partir do momento que eu entendo que certas coisas eu não posso fazer, porque eu posso ser julgado por ela, então crio um temor, porque eu não quero sofrer, nenhuma pena, eu não quero sofrer nenhuma penalidade por alguma falha que eu cometi. Então o adversário disse, você pode viver à vontade, porque a partir do momento que morre, acaba. Outra coisa, muitas vezes as pessoas dão ouvido à voz de Satanás. A gente precisa entender que quando o Senhor disse para Eva e disse para Adão, o Senhor disse o seguinte, olhe, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Ponto final. Deus não precisou entrar em mínimos detalhes. Deus nos tentou explicar, Deus não precisava, eu só precisava, o homem precisava entender que ele iria morrer. Quando a gente passa em algum lugar e tem uma cerca eletrificada e tem lá uma placa de aviso, e muitas vezes a placa simplesmente, costumais, é vermelha, né? E ela é vermelha ou ela é preta, tem algumas identificações, e diz assim, cuidado, cerca eletrificada, ou na pior das hipóteses,
tem uma caveira que mostra sentido de morte, como também um vidro de algum tipo de veneno, tem uma caveira dizendo, olha, se você tocar aqui é 3.000 volts, se você tocar nessa fiação é 5.000 volts, então não precisa explicar, alguém não precisa chegar para mim e dizer, não, mas se você tocar vai ter uma descarga elétrica, ela vai passar pelo seu corpo, ela vai descer pelo pé, ela vai se tocar no solo, se você for alta tensão, você vai ser queimado, você vai ser cozido de dentro para fora, não está lá explicando, só está dizendo, se você tocar você vai morrer. Uma pessoa inteligente, quando olha o aviso, o que é que ele faz? Ele se distancia, ele fica longe, mas nós temos vivido um tempo que Deus tem nos alertado, Deus tem falado, e muitos de nós, muitas vezes, não tem levado a sério a questão daquilo que Deus fala. Quando eu preguei ontem, estava falando da nossa necessidade de buscar a Deus, porque Jesus está à porta. Tem gente que só vai acreditar que Jesus voltou depois que ouvir a notícia que uma grande quantidade de pessoas simplesmente desapareceram da face da terra. Então a gente precisa entender que Satanás, ele sempre vai tentar distorcer. E outra coisa, quando nós lemos o texto lá em Gênesis, o adversário diz de uma forma, a gente precisa entender, eu disse até antes, na rápida conversa a gente falou muita coisa, eu disse assim, uma verdade sempre será verdade. Uma mentira sempre será mentira. E uma meia-verdade é uma meia-verdade? Não. Uma meia-verdade também é uma mentira. Então só existe um tipo de verdade e dois tipos de mentira, a mentira em si e a meia-verdade. Satanás, quando enganou o homem, ele usou até as palavras de Deus, só que ele mudou, não é bem assim, é porque ele não quer que vocês sejam igual a ele. Realmente nós passamos a ser igual a Deus em que sentido? De ser conhecedor do bem e do mal, mas ele não mostrou o abismo que tinha. O adversário, para tentar nos seduzir, mostra somente a vantagem, ele só mostra o lado que aparentemente é muito interessante, aquilo que vai me saltar os olhos. Você lembra que quando Abraão estava tendo um certo problema, os pastores de Abraão estava tendo um certo problema com os pastores de Ló, Abraão disse, olha, como o nosso rebanho está ficando muito grande, e aqui a área é muito pequena, e está se misturando as nossas ovelhas, e na hora de contagem dá problema, vamos fazer o seguinte, tu escolhe que lado você vai. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. E a Bíblia fala que Ló observou as campinas de Moabe. As campinas de Moabe eram verdejantes, era um pasto maravilhoso. Ló só viu as campinas, mas não observou que depois das campinas estava Sodoma e Gomorra, a cidade que seria destruída. Ele só olhou com a sua aparência. Satanás, muitas vezes, para tentar nos tirar da presença de Deus, ele tenta nos seduzir com palavras de longeia, palavras que nos agradam, palavras que nos massageiam a alma. Eu aprendi uma coisa: o melhor amigo é aquele que diz a verdade na tua cara. Pode até doer, pode até te machucar, mas ele quer o teu bem. O pior dos inimigos é aquele que está do teu lado, está vendo você indo para um caminho um caminho de um precipício, um caminho de destruição, e ele não te alerta. Muitas vezes ele até te incentiva, vai rapaz, você vai ter sucesso, vai lá, vai dar tudo certo, e você está simplesmente observando as campinas e esquecendo que Sodoma e Gomorra está lá na frente, e Sodoma e Gomorra brevemente será destruída pelo fogo. Outra mentira: morreu, acabou. Um dos grandes índices de suicídio está pautado nesta mentira. Por causa do sofrimento que a pessoa está passando, Satanás se aproveita. E olha, observe uma coisa: o adversário da nossa alma, ele se aproveita das tuas carências.
Quando Jesus estava sendo tentado no deserto, o adversário da nossa alma não usou os filósofos gregos para tentar persuadir Jesus, não. O adversário não usou nenhuma frase de Sócrates, não. Não usou nenhuma frase daqueles romanos mais catedrais daquela época, não. O adversário da nossa alma usou a palavra de Deus para tentar enganar o nosso Senhor. Eu sempre falo, o adversário, ele é ardiloso, ele é sagaz, ele conhece a Bíblia melhor do que eu e você. Ele conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, de Apocalipse a gente de cabeça para baixo. Ele conhece tudo, ele já foi no céu, ele sabe como é que é lá, ele sabe o que é a glória de Deus, ele conhece tudo. A única diferença é que ele está condenado, e a outra coisa é que ele não obedece à palavra de Deus. Então a gente não pode brincar, a gente precisa estar alicerçado nesta palavra. A Bíblia fala tão sério isso, diz que se for possível enganará até os escolhidos, porque quando ele vem com a conversa bem armada, ele vem com um pensamento bem tratado, tudo muito bem ajustado, e se nós não tivermos discernimento do Espírito Santo de Deus, nós acabamos caindo na lábia do nosso adversário. Quantas pessoas já se perderam por aí, quantos ministérios já foram destruídos por causa disso, quantos grandes homens de Deus sucumbiram, porque começaram a dar ouvido à voz do adversário. O adversário começa trazendo uma notícia muito boa, ele começa elogiando você, ele começa dizendo que você que você faz, que você é capaz, e se nós não tivermos o controle do Espírito Santo de Deus na nossa vida, a gente começa a ouvir aquilo, e aquilo começa a descer para o coração. Isso é muito perigoso. Então o adversário, ele usa várias formas para tentar nos tirar da eternidade com Deus. Aí ele fala: quando morrer acaba, tira a tua vida. Esse sofrimento teu aí, Satanás vai uma mentira atrás da outra. Deus não te ama, não tem mais jeito para você. Quem ouviu o hino que Claudius cantou? O hino que as irmãs cantaram? Falou do milagre? Aí quando está demorando o negócio, o adversário para de orar. Não insiste mais não. Deus não está te ouvindo. Deus não te ouve, Deus não te ama. Aí o adversário começa a apontar: lá, fulano lá, não gosta de tu. O adversário começa a apontar só os erros. E se a gente não estiver nos pés de Jesus, a gente começa a dar ouvido. E se a gente, eu sempre falo, o adversário sempre lança a seta na nossa mente. Ele sempre lança seta na nossa mente. Uma coisa ele pode até lançar, mas você não pode deixar criar um ninho na sua cabeça. E a palavra de Deus, ela vem para tirar isso tudo. Jesus disse: olha, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Aí Jesus completa: mas eu vim para que tenham vida e vida abundante. Jesus está dizendo para mim e para você: não dê ouvidos mais, não dê ouvido àquilo que Satanás fala. Muitas vezes estava até bem na casa do Senhor, estava uma bênção, mas por causa de uma falha, por causa de uma coisa, diz: Deus não me quer mais. O exemplo foi Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa que Jesus manda chamar é Pedro. Depois Jesus conversa com Pedro: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Deus colocou na responsabilidade nas mãos de Pedro, de começar a cuidar das ovelhas que Jesus tinha preparado. A sua igreja estava iniciando, e Jesus disse: eu vou para o Pai, Pedro, mas eu vou deixar a responsabilidade de cuidar das minhas ovelhas nas tuas mãos. Olha que responsabilidade Deus deu para aquele homem. Mas se Pedro tivesse dado ouvido à voz de Satanás, poderia Pedro ter feito o que Judas fez, foi lá e se suicidou. Mas Pedro reconheceu que tinha errado, chorou, mas ele não esqueceu do seu mestre. A Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou, Pedro sai correndo com os seus amigos, seus irmãos, né? João era mais novo, correu na frente, Pedro era mais velho, foi ficando para trás. Só sei que ele chegou lá e conferiu, e viu que o túmulo estava vazio, que Jesus tinha ressuscitado, e ele estava depois pregando o evangelho de Cristo Jesus e o ressurreto. É tão interessante que quando Pedro vai ser morto, ele disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. A história diz: mas me crucifique de cabeça para baixo. Se Pedro tivesse dado ouvido
da voz de Satanás, Pedro não seria apóstolo, Pedro não seria o primeiro pastor da igreja, Pedro não teria um ministério tão maravilhoso, mas ele ouviu somente a voz de Jesus, quando Jesus disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Quando ele diz apacenta, está dizendo: eu confio em você, eu te escolhi porque eu sei que tu tem capacidade. E o adversário muitas vezes joga na nossa mente que a gente é incapaz, que a gente não pode, que a gente não vai fazer, mas o Senhor diz para você: ó, se levante na minha presença. Se o adversário diz para você que não vai dar certo, se o Senhor diz que vai dar certo, a palavra do Senhor é que vale, porque Ele não mente, e Ele é perfeito nos seus caminhos. Aleluia! Morrer acabou, mas a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. A gente precisa, eu quero que vocês prestem bem atenção. Quando Deus criou o homem e Deus soprou no homem o fôlego de vida, Deus, que é a vida em si, Ele deu ao homem vida eterna, a alma vivente. Quando Deus criou os anjos, qual é a diferença de Deus? Porque Deus não tem início, Deus nunca nasceu, Deus não foi criado, Ele existe desde a eternidade. Ele era, Ele é e será por toda a eternidade Deus. Ele sempre foi, sempre existiu. Deus não foi criado, Deus sempre existiu. Agora, quando Ele criou os anjos, a partir do momento que Ele criou, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os anjos foram criados, passaram a ser eternos. Deus deu a eternidade a Ele. E o homem também. A gente precisa entender, quando o Senhor diz que o homem morre, a morte física, esse corpo começa a se deteriorar. E a pior de todas as mortes, que é a morte espiritual, que é aquela separação eterna para com Deus. Esta morte física, ela é transitória, porque aqueles que morreram em Cristo no arrebatamento, a Bíblia fala lá em Coríntios capítulo 15, ressuscitarão primeiro com o corpo glorificado. E nós, se algum de nós no arrebatamento ainda estivermos vivos, seremos transformados, e junto com aqueles que morreram, nos encontraremos com o Senhor nos ares. E os que morreram sem Cristo também vão esperar a ressurreição do seu corpo. A alma está onde? Aguardando o julgamento. E se você analisar, quando Jesus conta aquela parábola do rico e de Lázaro, Jesus conta uma história de uma situação que acontece. A Bíblia fala que um morreu e foi para o seio de Abraão, e o outro foi para o Hades, que é um outro nome que é usado, porque a Bíblia no Novo Testamento foi escrita em grego, e no grego é Hades, que quer dizer mundo dos mortos, né? Que Hades é na mitologia grega é o deus dos mortos, né? Do submundo. Então o nome para inferno também é Hades. Em outros textos chama de Geena, que é o lugar, no hebraico, Geena também é inferno. É um lugar fora da cidade onde se queimava o lixo. Pois diz que lá o fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre. E a Bíblia fala que o rico disse: pai Abraão, peça meu amigo Lázaro. Tinha consciência de quem ele era e saber quem estava lá. Peça a ele que venha molhar o dedo num pouco de água e venha refrescar minha língua, porque estou constante tormento. A sensação dele por causa do calor é de sede, apesar que ele não estava com o corpo físico, mas tinha aquela sensação de sede, uma sede que nunca passa. E aí Abraão fala: meu filho, você sabe quem está aqui não passa para aí, quem está aí não passa para cá. E aí ele disse: quem dera que eu venha, vá lá em cima e avise os meus irmãos, meus 5 irmãos, para não fazer o que eu fiz, para não vir parar aqui. Ele disse: lá já tem o quê? Os profetas e os santos homens de Deus. A eles ouvi.
Ouvi? Ouviu? Então muita gente está sendo enganada pelo diabo. Está passando luta, eu sei, a Bíblia, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E o adversário vem: não, fulano, dá cabo da tua vida. Se você morrer, acaba tudo, você não vai sentir mais nada, você vai dormir, vai cessar todas as suas dores. Eu só sei de um lugar onde as dores irão cessar, se chama céu. É lá que a Bíblia fala que o Senhor vai enxugar dos meus olhos todas as lágrimas, é lá. Lá não haverá choro, lá não haverá sofrimento. Então, quando Jesus disse que Ele é o pai da mentira, Ele nunca se firmou na verdade. A gente precisa entender que nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus. E um tempo atrás eu estava orando, estava preocupado. Eu falei: Senhor, estamos vivendo um tempo tão difícil, que nós precisamos pedir Espírito Santo. Passe a orar assim: Espírito Santo de Deus, dá-me discernimento. Porque somente o Espírito Santo de Deus te faz capacitar, te capacita para discernir. Porque o espírito do engano já está operando por aí, dizendo, por isso que Jesus disse: vai chegar um tempo que dizer: Jesus está lá, não vá porque não estou. Mas Jesus está no deserto, não vá que eu não estou lá. Vai chegar um tempo que vai parecer que é, mas não é. Fogo estranho, está parecendo que é Jesus, mas não é Jesus. Está parecendo que é a ação do Espírito Santo, mas não é. Está parecendo, mas precisamos pedir ao Senhor discernimento. Eu lembro muito daquela história, quando Paulo chegou numa cidade, e havia uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E quando Paulo ia pregando, ela vinha atrás dizendo uma mentira. Ela não conhecia, mas o espírito maligno que estava na vida dela sabia quem era Paulo. A gente precisa ter muito cuidado. Não, eu acredito nisso, naquilo outro, porque fulano é isso, fulano teve um presságio, fulano não sei o que lá, fulano é vidente, isso outro, e revelou. Você lembra que quando foi uns homens querer expulsar um demônio, aí o adversário falou na boca daquele indivíduo, disse: eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Jesus, Paulo eu conheço. E vocês quem são? O adversário é tão mentiroso que eles imita. Eu fui não sei aonde aí, e aí fulano de tal que morreu veio conversar comigo. Mentira do diabo. O que está? Jesus disse: quem está lá não vem para cá, não tem mais acesso. É tão sério isso que quando o profeta Samuel morre, Saul, desesperado porque não ouvia mais a voz de Deus, ele foi procurar uma mulher que era uma pitonisa, uma mulher que tinha trabalho com encantamento. E a Bíblia fala que subiu não desceu do céu, subiu da terra, e lá de baixo só veio o que não presta. A Bíblia diz que o céu é para cima, o inferno é para baixo, e diz: subiu um espírito maligno parecendo, imitando a voz de Samuel. A gente tem que ter muito cuidado. O adversário muitas vezes tenta nos seduzir e faz coisas. E aí eu lembro do que a mulher disse para Paulo, disse: olha, quem está indo aí são santos homens de Deus. A ele eu vi. E foi a primeira vez, e foi a segunda, e foi a terceira. E a Bíblia fala que Paulo não aceitou muito aquela conversa não. Paulo podia ter: obrigado minha filha, você está dando uma ajuda a gente aqui, né? Você está mostrando que realmente nós estamos pregando Jesus Cristo ressurreto. Mas o Senhor, o Espírito de Deus na vida de Paulo, disse: aquilo ali é para tentar te desvirtuar daquela chamada que eu tenho. Colocou para elogiar e disse: espírito maligno, eu te repreendo em nome de Jesus. E aquela mulher foi liberta. Aparentemente estava falando uma grande verdade, mas o apóstolo Paulo disse: olha, se descer um anjo do céu e vos pregar um outro evangelho, que não seja este evangelho, que seja concedido
considerado anátema. A Bíblia diz que o adversário da nossa alma, se possível for, ele se transfigura num anjo de luz para tentar nos enganar. Então a gente precisa, Senhor, eu preciso ter discernimento. Eu não posso, Senhor, ir em qualquer coisa não. Tem tanta gente aí com a mente turbada, porque alguém falou alguma coisa, parecia ser Deus, mas não foi. O adversário também usa, o adversário também fala, ele é um enganador, e Jesus diz que ele nunca se firmou na verdade. Isso é da sua essência, ele é um mentiroso costumaz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então ele diz que ele não existe. Ele diz que o inferno não existe. Ele diz que não existe vida eterna. Outra, diz que Jesus não te ama. Quantos aqui já ouviram, em algum momento da sua vida, que Jesus te rejeitou? Que Jesus não te ama? Que Deus não te quer? Olha você aqui. Olha você aqui. Olha você aqui. Eu trouxe essa palavra, sabe por quê? Eu quis, dentro do assunto, tocar nesse assunto sobre suicídio. Quando o ímpio se suicida, muitas vezes, não tem conhecimento. Mas crente? Mas a dor estava tão profunda, eu sei. A situação estava insustentável, eu sei. Mas Deus não podemos dar ouvido a Satanás. Porque ele vai sempre trabalhar, o que eu falei, na tua necessidade. Está sofrendo dor? Acaba com esse negócio aí, pai. Dá para terminar isso rapidinho? É rapidinho, faz assim, faz desse jeito. Tu elimina isso aí na hora. Sabendo ele que o fim é trágico. Mas quando em algum momento da tua vida, Satanás, em algum momento que você estiver em angústia, se talvez em algum momento você passar por alguma situação, ou talvez você esteja passando, e quando o adversário vir soprar na sua mente, você repreenda ele em nome de Jesus. Eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Eu sou filho de Deus. Jesus morreu na cruz para me salvar. As aflições desta vida não hão de se comparar, aleluia, com a glória que nos há de ser revelada. Então resista, vença, se coloque de pé, sirva ao Senhor, porque se você for analisar a vida dos apóstolos, nenhum teve vida fácil. Tinha todos os motivos para desistir, mas nenhum desistiu. E se a gente for analisar, a gente não está sofrendo muita coisa não, a gente está sofrendo bem menos. Alguém aqui já sofreu uma quarentena de chicotada por amor do Evangelho? 3 vezes. Alguém aqui já foi apedrejado por causa do Evangelho? Alguém já sofreu vários naufrágios por causa do Evangelho? Algum aqui foi quase dado como morto, teve que sair escondido, fugido por causa do Evangelho. Em alguns lugares tem, mas nenhum de nós aqui passou isso. A maioria das nossas batalhas são na nossa mente. Dor física, às vezes por causa das enfermidades. Mas eu digo para você, a maior verdade está aqui na palavra de Deus. Jesus te ama. Você que nos assiste, Jesus te ama. Tira esse pensamento da tua cabeça. Jesus te ama. Essa luta vai ter fim. Essa luta vai ter fim.
Essa luta vai ter fim. O choro pode durar uma noite inteira. Não quer dizer que a noite toda você vai chorar. Você pode chorar no início da noite, mas depois passa. Pode, mas a certeza que a vitória virá ao amanhecer. Que o Espírito Santo de Deus fale mais o meu teu coração. Quando o adversário enganou Eva, ele usou a palavra. Não foi isso que Deus disse? Que comer assim, mas não é bem assim não. Tem um negócio aí que ele falou. Aí o adversário foi distorcer a palavra. Muitos têm sido enganados porque não têm examinado as Escrituras. A Bíblia, Jesus diz: examinai as Escrituras, porque elas de mim testificam. Deu dúvida, opa, tem um negócio estranho, vou para a palavra. Crente tem que ser igual os crentes de Bereia. O apóstolo Paulo pregava os crentes de Bereia para os escritos, para ver se Paulo não estava falando alguma abobrinha. O crente alicerçado da palavra, ele não cai em qualquer conversa fiada, não. O crente alicerçado da palavra, ele não fica aturbado, não. Mas que nós possamos ter o nosso ouvido ungido para ouvir a voz de Deus, e não dar ouvido à voz do adversário. Viu? A última, agora lembrei. Está rodando na internet aí? Tem um aí que vai no céu toda semana. Eu disse, é Paulo que é Paulo, só foi no céu uma vez, imagina ir no céu toda semana. Agora apareceu outro aí que diz que vai no inferno, por causa de vez na semana. É assim? Aí disse lá que o inferno não é tudo aí não. Está parecendo propaganda de político. Está mostrando, deve ser bonito, né? Ar-condicionado, deve ser isso. O inferno tem ar-condicionado, tem muita diversão, coisa boa, só coisa boa. Você acha que todo mundo vai rejeitar? Isso é mentira. Sempre vai ter um tolo que vai cair na conversa. Então o adversário primeiro fala aqui, é porque assim ele tenta. Primeiro ele disse que o inferno não existe. Não, primeiro ele disse, eu não existo. Aí quando alguém crê que ele existe, aí disse, seu colo está mentira. Agora eu vou dizer que não existe inferno, que o inferno é aqui. Aí se não colou que o inferno é aqui, disse, agora eu vou botar diferente. Eu vou dizer que o inferno não é essas coisas todas. Não é essa coisa ruim toda que estão dizendo por aí não. Mas não é a gente que está dizendo não. É a palavra de Deus que diz. E esta palavra que tem que ser o meu guia. Amém? Então tenha cuidado. Você é o que você come. Já ouviu essa frase? Tanto isso aqui, material, como isso aqui. Cuidado. Tem gente ouvindo muita coisa, crente se turbando, questionando, daqui a pouquinho não quer ser mais crente. Muitas vezes prefere dar ouvido a alguém lá de um canal que ele nunca viu, não conhece, do que muitas vezes o seu pastor que está ali com você toda semana, que você vê ele todo dia. Então precisamos ter muito cuidado, viu? O adversário da nossa alma, o adversário das nossas almas, ele é muito astuto. Que Deus abençoe cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao meu teu coração. Dê ouvido à voz de Deus. Jesus te ama.